No ar, Altiora Jornal. Olá, boa noite, sexta-feira, 23 de setembro. Reunião na Câmara vai tratar das metas fiscais da Prefeitura de Bragança Paulista. Orgulho do esporte de Bragança e do Brasil, Daniel Dias, maior atleta da natação paralímpica, é homenageado no gabinete da Prefeitura. Termina neste final de semana a Festa de Flores e Morangos de Atibaia, a última oportunidade para você desfrutar das atrações culturais, do parque de exposição e das delícias da praça de alimentação. Ferroviários joga neste sábado em Itu pelo Campeonato Amador do Estado. E o Bragantino só joga no início da próxima semana em Belém contra o Paysandu na luta contra o rebaixamento. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Altiora Jornal. O orgulho de Bragança Paulista e região e de todo o país, Daniel Dias, agora o maior atleta da natação paralímpica de todos os tempos, foi homenageado quarta-feira à tarde no gabinete da Prefeitura. A recepção foi digna de uma autoridade. Daniel não queria, mas o prefeito fez questão que ele sentasse no seu lugar. A esposa, os filhos, os pais e sua comissão técnica o acompanharam. Das 9 medalhas conquistadas na Rio 2016, 4 ouros, 3 pratas e 2 bronzes, Dias trouxe uma de cada cor. Não foi fácil, a gente teve um trabalho árduo aí. Estamos há quase 2 meses fora de casa. E retornamos com um grande sucesso aí. Também de convidar a fazer uso da palavra o nosso colega de Prefeitura de Bragança Paulista, o pai do Daniel, Paulo. Tudo que o Daniel conquistou, primeiramente foi porque Deus assim o quis, e também pela dedicação, pelo empenho, pela perseverança dele nos treinamentos. Funcionários da Prefeitura, a imprensa e muita gente queria dar os parabéns ao campeão. As Olimpíadas deram a todos os cidadãos brasileiros a possibilidade de entender que o Brasil pode mais. As Paralimpíadas mostraram aos brasileiros que o ser humano pode mais, que ele se supera a cada dia. Os bragantinos se sentem orgulhosos por termos o Daniel aqui conosco. Parabéns a todos vocês. E nós queremos vibrar novamente em Tóquio, se Deus quiser. É o campeão mundial da humildade, do exemplo, da superação e que ficará marcado em nossos corações o resto da vida. Somos contemporâneos de um dos maiores exemplos de ser humano do mundo. Uma placa de honra ao mérito foi preparada. Parabenizamos o maior atleta paralímpico brasileiro, Daniel Dias. Deus não prometeu uma caminhada sem lutas, mas vitória certa. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. A expectativa de todos era para a hora de ouvir o medalhista paralímpico. Confesso que ainda a ficha não caiu de tudo o que aconteceu nesses Jogos. Me tornar o maior medalhista foi algo incrível, algo espetacular, e realmente a gente não faz isso sozinho. Existe um apoio familiar, existe um apoio da equipe multidisciplinar, existe um apoio de uma cidade que adotei como minha cidade natal. Me considero um bragantino. O carinho que eu recebo nas ruas antes mesmo dos Jogos era algo incrível já. Muitos até achavam que eu não treinava aqui, quando eu falava que eu treinava aqui, a alegria era maior ainda. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui e a todos os bragantinos. Em seguida, foi aberto à imprensa o momento de fazer as perguntas. Qual o legado que os Jogos Paralímpicos traz para o Brasil, não só para o Brasil, mas para todas as pessoas, para todo mundo? O respeito que as pessoas vão passar a ter para uma pessoa com deficiência. Eu acho que ali a gente mostrou que o que define quem somos não é o que vocês estão vendo aqui. Não ter os braços, não ter a perna. O que define quem somos é o que está dentro de cada um de nós. Nós da TV Altiora perguntamos se no momento das provas passava na mente a lembrança do povo de Bragança, de Camanducaia, sua terra natal e da região que tanto torce por ele. Eu lembrava com muito carinho dessas duas cidades, do povo bragantino e de todo o carinho que eu recebi antes.
Eu não tenho dúvida, Fernando, que se eu chegasse até mesmo 100 medalhas, eu iria ter esse carinho ainda. Dono de 24 medalhas nas últimas 3 Paralimpíadas, Rio 2016, Londres 2012 na Inglaterra e Pequim 2008 na China, a marca o coloca como o maior nadador paralímpico da história, superando as 23 medalhas do australiano Matthew Condry, e também está entre os 10 esportistas paralímpicos com mais medalhas em todos os tempos. E hoje é o momento da gente celebrar todas essas conquistas e todo esse carinho. Por isso que eu fiz questão de trazer não todas as medalhas, porque é bem pesado, mas trouxe as 3 medalhas e uma de cada cor para que vocês pudessem desfrutar dessa alegria comigo, porque podem ter certeza que vocês fazem parte disso também. Ao término do cerimonial, todos puderam tocar nas medalhas e tirar fotos. O assédio a Daniel era grande. Várias selfies foram feitas e tome mais fotos. Um momento de celebrar o vencedor do esporte e da vida. Uma reunião será realizada para tratar das metas fiscais da Prefeitura de Bragança Paulista. Uma demonstração do cumprimento das metas fiscais e os números da dívida do município referente aos últimos 4 meses serão apresentados. Será na terça-feira, à 13h, na Câmara. A secretária de Finanças, Andréia Vilas Boas, apresentará uma avaliação das metas fiscais do Poder Executivo relativas ao segundo quadrimestre de 2016, maio, junho, julho e agosto. A sessão é um protocolo que deve ser cumprido pela Prefeitura conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência será aberta ao público. Eu converso com o advogado que acompanhou a decisão do TRE terça-feira em São Paulo. Como é que foi todo esse julgamento envolvendo o candidato Jesus Chedid do Democratas? Foi um julgamento no Tribunal Regional Eleitoral de uma ação de impugnação de candidatura do candidato Jesus Chedid, onde, por decisão unânime dos desembargadores componentes do Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, 6 desembargadores, eles decidiram que o candidato ele não tem legitimidade, legitimidade jurídica para participar das eleições de 2016. Essa ação, Fábio, ela é baseada na rejeição das contas pelo candidato Jesus Chedid no ano de 2009, onde o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo rejeitou as contas, posteriormente julgada pela Câmara Municipal. A Lei Ficha Limpa, ela determina que candidatos que tenham suas contas rejeitadas pelos tribunais de contas na gestão pública não têm legitimidade para se candidatar por até 8 anos. Portanto, essa inelegibilidade alcança até maio de 2017. E como é que fica a situação agora do candidato, já que as eleições estão em andamento, o processo de campanha eleitoral? Foi um julgamento onde foi reconhecido o dolo do candidato no não pagamento de precatórios, uma vez que não havia previsão desse pagamento nas contas, no orçamento de 2004, quando Jesus Chedid ainda era administrador, e posteriormente em 2005, quando ele se manteve por força de decisão judicial até outubro daquele ano. Não foram pagos os precatórios, não foram orçados e sequer pagos aqueles que tinham sido orçados. Muito também foi destacado que no julgamento, o candidato, ele, na sua defesa perante o Tribunal de Contas, deixou claro que não era importante pagar precatórios, o que demonstrou o seu dolo de maneira a que reconheceu a sua inelegibilidade. O candidato agora ele pode recorrer dessa sentença em São Paulo no TSE em Brasília?
É possível o recurso no Tribunal Superior Eleitoral, mas, ao que tudo indica, é uma decisão que ela vai ser mantida porque o relator, o desembargador Silmar Fernandes, ele se baseou em jurisprudência do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Além do que, é importante destacar, o Ministério Público foi favorável tanto na primeira instância, em Bragança Paulista, quanto a Procuradoria do Tribunal Regional Eleitoral, em segunda instância, também teve um parecer favorável. Além desses 2 pareceres, 6 votos no Tribunal Regional Eleitoral. Em relação à campanha agora, o candidato ele pode continuar com a campanha? A legislação permite que o candidato continue com a campanha, até que terminem os trâmites processuais. Então, se o candidato pode continuar com a campanha, o nome dele vai aparecer na urna. Uma vez que as urnas já foram fechadas, lacradas pela Justiça Eleitoral, e que o candidato continua recorrendo dessa decisão, o seu nome ainda permanecerá nas urnas, mas com a confirmação dessa decisão futuramente pelo Tribunal Superior Eleitoral, os seus votos serão anulados. E nós também conversamos com o advogado do candidato Jesus Chedi. Como que o advogado analisa essa sentença de terça-feira no TRE em São Paulo? Com muita tranquilidade, porque a decisão aqui em Bragança Paulista, que deferiu o registro do Dr. Jesus e do professor Amaury, ela está baseada na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, Brasília. Logo, o juiz eleitoral de Bragança, Rodrigo Sete de Carvalho, decidiu com base em decisões recentes de Brasília. Quer dizer, ele foi olhar as decisões, foi estudar as decisões de Brasília, em casos idênticos, e baseou a sua sentença, deferindo o registro. Já estamos protocolando o recurso em São Paulo hoje, esse recurso será encaminhado a Brasília e, se mantida a mesma decisão, até porque os ministros são os mesmos, eu verifiquei agora na sentença do Dr. Rodrigo Sete, um precedente, uma decisão recente do ministro Gilmar Mendes, que continua sendo ministro do tribunal, se mantida essa decisão, o que há de se esperar, porque são muito recentes, nós temos bastante tranquilidade neste julgamento em Brasília. Então, respondendo à entrevista do dia anterior do advogado da coligação adversária, nós estamos tranquilíssimos, temos certeza, confiantes na manutenção da decisão do Dr. Rodrigo, do juiz eleitoral aqui de Bragança Paulista. Essa análise do recurso no TSE em Brasília, dá para estimar uma previsão de quando será feita? Eu acredito que deva ocorrer ainda dentro do ano de 2016. Eu acho que nós vamos ter uma decisão, possivelmente até o final do mês de outubro, de modo que não haverá problema algum para o exercício do ano que vem, para esse mandato de 4 anos que vai ter início em 2017. Então, em relação à campanha do candidato, ela continua normalmente? Segue normalmente, né? Tanto que apenas uma decisão final de Brasília, que vai dar a palavra final. Brasília vai dizer se o juiz de Bragança acertou ou errou ao deferir o registro do candidato. O nome do candidato, o número, ao teclar o número do candidato, o eleitor vai poder ver a foto do candidato, vai poder confirmar sem problema nenhum, como poderá fazer em qualquer uma das 4 hipóteses. São 4 candidatos, o eleitor vai poder escolher normalmente. Então, em caso de vitória do candidato Jesus Chedi, a decisão será via o TSE em Brasília após as eleições? Exato. Se ele vencer as eleições e vencer o processo, a decisão do juiz aqui de Bragança for mantida, ele vai assumir normalmente em 1º de janeiro. Se ele vencer as eleições e perder o processo, nós teremos novas eleições, porque houve uma alteração na legislação no ano passado, a Lei 13.165 diz o seguinte, que o candidato eleito por um cargo majoritário, no caso, prefeito municipal, se ele tiver um mandato cassado ou se tiver a sua candidatura, seu registro indeferido, e as eleições são anuladas, nós teremos novas eleições, qualquer que seja o número de votos. Quer dizer, ele não precisa ter mais da metade dos votos. Por qualquer número, se ele for vencedor e tiver o registro indeferido, o que nós estamos admitindo apenas como uma hipótese, porque, como acabei de dizer, temos total confiança no recurso. Mas se isso ocorrer, nós teremos novas eleições. O segundo colocado não assume em hipótese nenhuma. No próximo bloco você vai ver.
Termina neste final de semana a Festa de Flores e Morangos de Atibaia. E ainda, quadro Agenda Cultural fala sobre as tarefas de um aprendiz de farmácia. O AJ volta já.